Olá, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um MBA Cast, dessa vez dedicado ao tema do MBA em Gestão de Pessoas, com duas professoras que, gente do céu, olha, se preparem. Eu fiquei muito ansiosa porque a gente tem aqui a professora Adriana Chaves e a professora Fátima Giniati, que são da casa, são do MBA Hospital, que possuem super bagagem, experiência. Eu, particularmente, toda vez que eu converso com elas, elas têm um lado bom, porque assim, eu sempre aprendo, mas tem um lado ruim, porque eu nunca mais sou essa pessoa, entendeu? E eu acho que isso vai acontecer com vocês, depois vocês podem me contar se vocês tiveram esse efeito colateral. Só que assim, a gente tá juntando as duas, entendeu? Então você pega um café, pega uma água, pega uma pipoca, um pão de queijo, sei lá, o que que você vai pegar aí para te ajudar a encarar, porque a gente vai falar agora dos desafios da liderança no mundo atual. E aí já começa assim, né, gente? O que não é um desafio para a pobre coitada da liderança nesse mundo atual que muda a todo tempo? Então vamos falar com quem entende sobre isso? Primeiro, eu vou convidar a professora Adriana Chaves para se apresentar. Afinal, eu a conheço muito bem, mas alguns de vocês podem ainda não conhecer essa celebridade. Então, professora Adriana, seja muito bem-vinda. O palco é todo seu. Oi, boa noite, Amanda. Boa tarde, bom dia, depende da hora, né, que cada um vai ouvir. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Agradeço demais estar com o pessoal do PSEG, Carol Shinoda, que também está sempre lembrando de mim. Super, super agradeço estar aqui para essa conversa e tenho certeza que vai ser uma delícia conversar com a professora Fátima. Bom, eu sou engenheira de formação, mas fugi da engenharia depois de 8 anos de atuação. Fui para a área de recursos humanos, onde atuo já há 24 anos. Sou uma das sócias do Grupo Companhia de Talentos, que tem seleção, desenvolvimento e todo o processo de recursos humanos, né? E, além disso, eu sou cofundadora de uma Venture Capital, que trabalha para ajudar as startups nas áreas de operação e dou algumas aulas também, além de ser conselheira de algumas empresas. Faço de tudo um pouquinho, eu me divido em muitos papéis, mas acho que a maturidade traz isso para a gente, né? A possibilidade de abrir o leque e de fazer coisas que a gente gosta de fazer. Prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, professora Adriana. Tá vendo, gente? Não falei para vocês? Vamos agora para outra professora superstar, professora Fátima. Seja bem-vinda. É um prazer também estar aqui com vocês. É uma grande responsabilidade, tanto para mim como para a Adriana, depois da introdução que você faz, né? Sempre a gente vai ter que segurar uma peteca que não vai poder cair, né, Adriana? E é um prazer, sempre estar conversando com vocês, e eu adoro essa possibilidade de diálogo, né? Diálogo é uma coisa que faz muita diferença nesse contexto de transformação que a gente vem vivendo. Eu sou administradora de empresas de formação. Eu trabalhei como executiva mais ou menos 20 anos, 20 e poucos anos, e depois eu comecei uma outra carreira na área da docência, na vida acadêmica, onde eu já estou há 24 anos. Eu sou longeva, acabei de fazer 70 anos, então as carreiras hoje são longevas na linha do tempo, né? A minha carreira tem quase 50 anos já, e eu fui me reinventando ao longo do tempo, e a ideia é continuar me reinventando. Então, hoje também eu atuo na área da consultoria, desenvolvendo programas de liderança, de cultura organizacional, de criatividade atrelada à mudança e à complexidade. O foco de pesquisa meu hoje é gestão na complexidade, que é aprender a gerir pessoas e negócios em momentos de grande incerteza, como esse que a gente vem vivendo, e também eu trabalho nas consultorias com esses mesmos temas, né? Tanto na vida acadêmica quanto na consultoria. E também eu faço um trabalho voluntário de um problema complexo que nos afeta, que é trabalhar com refugiado. Então, eu sou voluntária, embaixadora numa ONG chamada Instituto ADOS, que acolhe refugiados aqui no Brasil. Queria ressaltar que hoje, em trânsito no planeta, já tem mais de 100 milhões de pessoas deslocadas por fome, por perseguição, por guerra, por questões climáticas.
e esse é um problema complexo que não tem uma solução no horizonte, mas que é uma coisa que a gente vai ter que lidar. Então, assim, tudo me interessa, desde o cenário político até o cenário humano e social, e acho que, dada a bagagem da professora Adriana Chaves, a gente vai ter um papo-cabeça aqui bem legal também. Tá vendo, professoras? Tá vendo, gente? E pode vir reclamar comigo depois, viu? Eu tenho certeza que vai sair muito insight daqui. Muito obrigada pelas apresentações. Agora a gente vai passar para o começo do nosso MBcast de fato. Vamos iniciar com uma pergunta, porque tem muitos líderes que estão sofrendo com essa questão de diferentes gerações. Como que você faz para ter uma equipe com diferentes, com a maior diversidade, na verdade, né? Não é só a questão de geração, mas vamos começar focando pela geração, professora Adriana. Quais são os principais desafios que as lideranças enfrentam para engajar as novas gerações no ambiente de trabalho? Olha, Amanda, é uma boa pergunta e uma resposta bem complexa, né? Que eu não sei se nós teremos essa resposta integral, talvez a gente possa trazer alguns insights aí para refletir mais do que trazer uma resposta pronta, né? Mas a gente lá na Companhia de Talentos faz uma pesquisa já há 23 anos que chama a Carreira dos Sonhos, e lá a gente investiga um pouco o que está passando na cabeça dos jovens, e os jovens a gente considera pessoas de 17 a 27 anos que respondem à pesquisa, e dos líderes da média gestão e da alta liderança, né? Então, a gente segmenta um pouco essas respostas para ver se tem grandes diferenças. E o ano passado, essa pesquisa, ela trouxe um insight bem interessante para a gente sobre engajamento, né? A gente perguntou para as pessoas o que mais importa na vida delas. E aí, a resposta de 56% dos jovens é de que o que mais importava para eles era a qualidade de vida. Em segundo lugar, era estar com a família. Em quarto ou quinto, com 10%, aparecia que era carreira, né? Que era a sua própria carreira. E aí, quando a gente olha essa mesma pesquisa há alguns poucos anos atrás e fazendo essa mesma pergunta, os jovens, 67% dos jovens respondiam que o que mais importava para eles era ter uma carreira de sucesso. Então, olha a diferença quando a gente vê essas porcentagens, porque quando ele fala que o que mais importa para ele é ter uma carreira de sucesso, é fácil engajar no trabalho, né? É fácil a gente trabalhar o engajamento dessas pessoas, porque eles vão estar ali de corpo e alma presente para dar o máximo de si e trazer resultado para que seja visto, para que seja promovido, para que a carreira seja de sucesso. A partir do momento que eles trazem que qualidade de vida é mais importante do que carreira, a gente está falando de outro assunto, né? A gente não está falando mais das mesmas políticas, seja ela de remuneração, de avaliação, de desempenho, de todas as políticas que a gente tem de retenção dentro das empresas que foram amplamente implementadas durante esses últimos anos, não serve para nada mais. Então, a gente vai ter que rever tudo isso, porque o que engaja mesmo serão outras políticas, serão aquelas que vão dar a flexibilidade que esse jovem está buscando para a vida dele, que integre tudo, que integre a vida, o trabalho, o esporte, o lazer, os relacionamentos dentro e fora do trabalho, que tenha um lugar de integração nisso tudo. E talvez essas políticas que a gente tem até hoje não vão nos servir de nada, né? Os líderes, o que eles aprenderam até hoje de engajamento, também não vai servir mais nada, né? Nós vamos ter que rever tudo isso. Então, enfim, eu imagino que isso já traga aí uma pulguinha atrás da orelha de todos nós, porque o que eu aprendi até agora como gestora, eu vou ter que meio que jogar no lixo e rever, né? E perguntar, inclusive, para as pessoas o que é engajamento, porque as velhas políticas não vão mais servir, né? Enfim, eu queria trazer Nossa, um pouquinho essa primeira provocação. nossa, Adriana,
Primeiro, eu queria elogiar o trabalho da Companhia de Talentos e essa carreira dos sonhos. Eu sempre estou analisando porque ela embasa muitas das minhas aulas. E me conforta essa sua, esse início de fala sua, né? Porque, na verdade, as empresas hoje, as do século XXI, quando a tecnologia começou a impactar na maneira como a gente se relaciona, a companhia, as empresas precisam entender que elas têm que cumprir um papel social e não um papel mecânico do século XX, né? Que hoje a empresa ela tem que olhar que ela, na verdade, é um grupo social e que tem que ser tratado como comunidade, não mais como equipe, porque esses tempos de transformação vêm trazendo muita angústia em relação ao que vai acontecer no futuro. Daí, talvez, né, eu estou aqui arriscando também, porque, como você, eu não acredito em resposta pronta, nem receita, nem uma conclusão. Eu acho que a gente está fazendo um movimento de transformação que precisa ser analisado e observado, e a gente vai percebendo e tendo insights, né? Então, os jovens dizerem, colocarem na frente a qualidade de vida e tá, mostra a importância desse acolhimento, dessa nova forma de trabalhar a motivação, engajamento, saindo dos clichês do século XX que a gente aprendeu, né? E entrando dentro de uma, por exemplo, a filosofia contemporânea chama de era do vazio, diz que a gente está vivendo num mundo em desacordo. Os filósofos contemporâneos convergem numa visão de mundo, eu não vou falar niilista, né? Desesperançosa, mas uma visão realista de que alguma coisa tem que ser feita e que as relações de trabalho também têm que entrar num outro prisma, num outro momento. E aí eu jogo a bola para você. O que que você acha disso que eu comentei? Olha, Fátima, assim, eu concordo, né? Eu acho que a gente tem mesmo que olhar sobre outro prisma, é urgente, não é para depois. É, Eu acho que a é, gente precisa, é, sabe, colocar isso em prática logo, porque a gente fica em discussões etéreas e imensas é, sem a gente concretizar, né, de fato, colocar coisas mais realistas aí em prática, né? E acho que a gente está vivendo nesse mundo do vazio que está trazendo uma consequência enorme para as organizações e para a liderança que não está sabendo lidar com isso, que são os afastamentos por burnout e por depressão. Isso tem aumentado, hoje já é o primeiro número de afastamento do INSS, né? Não é mais câncer, não é mais outras coisas que antes eram. Então, o principal ponto de afastamento hoje é burnout. Burnout já virou uma doença do trabalho, né? Já então já está sendo imputado para as empresas darem conta desse negócio, né? É, e a gente precisa urgente criar significado do trabalho para que essas pessoas sintam-se muito mais engajadas e com vontade de realmente fazer alguma transformação, alguma necessidade para os negócios. E os negócios nunca foram tão exigentes como estão sendo agora, é, né? A velocidade está enorme, a necessidade de inovar está grande, e quem que inova, e quem produz, e quem dá o máximo num ambiente de medo, num ambiente de pouco reconhecimento, num ambiente onde está contra aquilo que eu desejo para minha vida. Então, então parece tudo é, tão contraditório, né, que a gente exatamente. É, se não fizer nada urgente, eu acho que o mundo organizacional é fadado a derrocada logo, sabe? Do é, jeito que tá. E uma coisa, um ponto, eu trabalho bastante com liderança, mais do que com jovens, né? E eu venho de modelos, eu fui formada para liderança, eu fui líder executiva no século passado, século XX. E ainda você tem hoje convivem líderes do século XX com lideranças do século XXI. Só que uma coisa positiva que eu venho notando é que
Hoje esses líderes querem conversar. Por quê? Porque eles não conseguem mais gerar resultado nem humano, nem financeiro com as pessoas desencantadas. O custo é muito alto. Então, o que eu mais tenho feito desde o final da pandemia é conduzir rodas de conversa, não é nem programas de treinamento e nem programas de liderança. A gente tem chamado de rodas de conversa, porque eu acho que a gente precisa conversar, né? Os líderes precisam conversar e entender quais foram os ganhos até agora, mas para a gente continuar dentro de um modelo de trabalho ganha-ganha para todo mundo, a gente precisa mudar alguns paradigmas, alguns sistemas de crenças, né? Era como o Peter Senge falava lá no século passado, que da metanoia, né? Ele citava no livro A Quinta Disciplina da Organização que Aprende, e nunca esse livro da década de 90 foi tão atual. Eu tenho relido o livro, né, dele, as ideias dele, e elas são muito atuais nesse momento também. Vale resgatar, sabe? E a gente deixou sem implementar muita coisa do que já estava sendo previsto, né, Fátima? Acho que por isso que a gente chegou nesse lugar que a gente está, né? É, é, E eu acho que nós temos que resgatar para dentro das empresas alguma coisa que nunca deveria ter saído, que é a humanidade, sabe? A é, gente sabia que a gente é é, humano, e que a é, gente não é uma máquina, a gente não é um pedaço de engrenagem ali que faz parte de um sistema, né? A é, partir do momento que as organizações resolveram que as pessoas poderiam, né? A gente saiu daquele negócio do pleno emprego, né? Em que as pessoas podiam ficar o resto da vida trabalhando na mesma organização, e as empresas começaram a dizer que não. Ou você tem performance, ou você está fora, ou você rende o tempo todo, ou você está fora. E começaram a ser as demissões. A partir desse momento, as pessoas também falaram: eu posso ser demitido a qualquer é, momento, por que que eu não posso também é, sair a qualquer momento? Por que que eu não posso procurar coisa melhor para mim? E é, aí começou, né, essa mexida no mercado que hoje a gente vê que então não tem mais essa fidelidade de nenhum lado, né? Isso gera essa angústia, né? De certa forma, gera esse movimento de que aqui não é o meu lar, não é para sempre, portanto eu não tenho que ser a melhor pessoa. E, por outro lado, a organização também, né? Essa pessoa não precisa ser para sempre também. E eu acho que isso trouxe para a gente essa situação que a gente vive um pouco hoje também, né? De que o engajamento fica cada vez mais difícil, né? Dentro desse processo. ou também, às vezes eu penso, não é o engajamento como a gente conhecia, mas é um outro tipo de engajamento, né? Por exemplo, a moçada se engaja em trabalho criativo. Trabalhos criativos que são desafiadores, que têm valor não só para a organização, mas, por exemplo, tem valor para o coletivo. Se trabalhar em alguma coisa, isso constrói engajamento. Então, é uma outra qualidade de engajamento que não tem a ver com perenidade, tem a ver com a missão que o que o trabalho envolve, né? O que eu faço que importa para o contexto. Aí é muito motivador trabalhar em alguma coisa que importa, que é importante, no sentido de produzir equilíbrio entre a questão humana e a questão material, um equilíbrio entre a subjetividade e a objetividade, um equilíbrio entre o que a sociedade de verdade precisa e o que a empresa quer entregar. O que não pode mais ter é muita incoerência, inconsistência, nem naquilo que a empresa promete, naquilo que ela entrega. Hoje isso incomoda muito rápido, né? Ela tem que ter um discurso coerente e consistente. Se ela não for coerente por algum motivo, precisa estar claro por quê, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento verdade. Eu acho muito bom que isso aconteça também.
Professoras, vocês falaram agora um pouco sobre a questão de saúde mental, depois falaram sobre as mudanças, e este curso do MBA em Gestão de Pessoas, ele tem um módulo apenas sobre comportamento organizacional, onde os alunos aprendem sobre técnicas para gestão de conflitos, comunicação, tem também até aulas de mindfulness para conseguir realmente olhar para dentro, aulas de autoconhecimento e diferenças individuais. Então, esse preparo, a professora Adriana falou agora sobre aquele momento onde o profissional ele descobre que ele pode ir atrás de próximas oportunidades, mas a gente também vê um movimento do profissional buscando, não é por qualquer oportunidade, e sim por uma oportunidade que esteja alinhada com o propósito, como foi muito bem colocado no início aqui deste bate-papo. Mas, como a professora Fátima estava falando agora há pouco, estamos num momento de mudanças frequentes, de mudanças que um dia o chat GPT não existe, no outro, como assim vou viver sem o chat GPT? Já faz parte da realidade de muitos profissionais. E aí, com essas mudanças todas acontecendo, eu queria te trazer, professora Fátima e professora Adriana, fica à vontade também, como que os líderes eles podem se preparar para mudar com essas mudanças, preparar para lidar, não para mudar, mas lidar É, e mudar com as mas aí mudanças vai ter. imprevisíveis desse cenário que a gente viu, por exemplo, com a pandemia, viu com a chegada do CPT, vê com guerra, vê com mudança de tudo e toda hora. Como é que faz? Tem como se preparar? Tem sim. A primeira coisa é aceitar a incerteza. Eu brinco, aceita a incerteza que dói menos, porque não tem certeza. Então, essa escola do passado de liderança que nos treinava para estabilidade e segurança, como foi comentado, é do passado. Hoje, para estabilidade e segurança. Hoje, o que a gente menos tem é estabilidade e segurança, né? Então a gente precisa, de alguma maneira, aprender a conviver com a incerteza. E uma forma de aprender a conviver com a incerteza é cooperando e colaborando, porque eu brinco quando eu converso com os líderes, recear o futuro sozinho é terrível, mas ter medo junto é muito mais confortável, né? Então, num trabalho de construção de confiança, de uma equipe, de um time de trabalho, quando a gente constrói confiança, a gente tem espaço para recear o futuro junto e compartilhar os nossos receios e os nossos medos, né? Então, esse é um ponto importante. O outro ponto também, que a gente fala muito em complexidade, é ter flexibilidade mental, é duvidar das próprias crenças, né, e adotar uma postura mais de observador do que de crítico, porque as coisas não estão prontas, né? As coisas estão em processo de transformação e aceleradíssimas. Então é importante observar, fazer uma boa leitura de contexto para depois agir, né? E essa observação, ela também tem que estar num nível de consciência muito próximo da ação, não é observar e demorar um tempão para depois agir, mas é aprender a observar, suspender o julgamento e planejar a ação, né? Não sei o que a Adriana acha sobre esses pontos, Adriana. Acho que você tocou duas coisas que eu adoro, assim, que eu acho que a gente precisa desenvolver demais. Uma é a confiança, não tenho dúvida, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Patrick Lencioni, que ele fala, né, das É, disfunções de uma equipe, e ele fala lá que se a base não tiver na base a confiança, o resultado não vai ser tão bom quanto poderia ser, né? E acredito demais nisso. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa desenvolver para conseguir ter a confiança, né, é a gente criar uma certa intimidade com quem a gente trabalha, né? Muitas vezes a gente passa anos e anos trabalhando com uma pessoa, a gente não sabe de onde ela vem, o que ela faz, quais foram os perrengues que ela passou na vida, a gente não conhece a pessoa com quem a gente trabalha. E a gente só vai criar um processo de confiança se a gente também criar um momento de intimidade com essas pessoas e entender de onde ela vem, porque a gente vai poder se colocar mais no sapato da outra pessoa e a gente vai conseguir entender um pouco mais por que que ela age do jeito que ela age, e talvez a gente seja mais empático nesse processo, né?
E também a gente vai poder se abrir também e essa pessoa nos entender, essa aproximação gera um momento de conexão que é único e que é importante para a gente, inclusive, ter a abertura de abrir as nossas vulnerabilidades e contar onde que eu não posso, eu não consigo, eu não sei, para que eu seja ajudada também e possa ajudar também, né? Eu acho que é aí que a gente toca naquilo que eu falei anteriormente. É a nossa humanidade, todos nós somos humanos, todos nós temos nossos problemas, nossos defeitos, nossas fraquezas e nossas fortalezas, e a gente podendo se reconhecer assim, a gente tem muito a ganhar, né? Porque a gente, por muitos anos, se escondeu atrás de uma carapaça de eficiência e de que eu sei tudo e de que eu sou a pessoa com todas as respostas. E como gestores do século passado, que eu também fui, tá, Fátima? A gente foi treinada a dar todas as respostas, né? E a gente não consegue fazer isso de verdade, né? E acho que o outro ponto que você trouxe, para mim, me lembra muito a necessidade do autoconhecimento. Eu só vou me livrar dos meus julgamentos quando eu souber de onde vem tudo aquilo, né? Todos os julgamentos que eu tenho, a criação que eu tive, as coisas que eu passei na vida. E a partir do momento que eu baixo o meu julgamento e que eu reconheço que eu posso me livrar dessas coisas que estão pré-estabelecidas e posso livrar esse espaço para aprender diferente e para me livrar dos estigmas que sempre me guiaram, eu vou ser uma pessoa muito que aprende muito mais rápido e esteja muito mais aberta para essas mudanças todas que estão acontecendo, senão eu vou ficar presa no passado, né? É, sem dúvida. Você falou de empatia e eu vou fazer uma provocação, é, porque a gente aprendeu, e virou um clichê que todo mundo repete o tempo todo, que empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E eu, como gosto de política, política internacional, sobretudo, eu vejo as guerras que acontecem ao longo do tempo. Às vezes, para sentar numa mesa de negociação, para resolver um conflito, eu não quero estar no lugar do outro, mas eu preciso entender esse outro para minimamente estabelecer com ele um ponto em comum, para a gente começar a conversa. Então, eu não vejo a empatia, Adriana, como uma virtude, mas como uma necessidade humana. Eu não sou empática só com as pessoas com as quais eu tenho afinidade, eu também sou empática com as pessoas, eu vou ser bem rude, com as pessoas que eu não gosto também, porque a gente não gosta de todo mundo, né? Mas empatia tem a ver com respeito pelo outro, dentro da pele que ele veste, entender o outro dentro de quem ele é. Porque o que eu aprendi lá no passado é que quando você era um bom líder, a tua equipe toda parecia com você, né? O líder, ele criava uma uniformidade dentro da equipe, as pessoas se comportando da mesma maneira, parecendo, e aquele que não parecia, ele era meio que uma ovelha negra na equipe, porque o legal era ter padrão e uniformidade. E hoje, com os problemas complexos que vêm, os cisnes negros com os quais a gente vem se deparando, a solução está muito mais na diversidade do que na uniformidade, né? Professora, Exatamente. fica à Vai lá, vai vontade. lá. Não, eu Não, ia trazer que o advento da diversidade dentro do trabalho surgiu muito porque as respostas de um grupo igual, ela vai ser igual, né? É, E o mundo não está precisando mais de gente que pensa igual, né? Nós estamos é, precisando de gente que pensa diferente, que traga essa é, diversidade de pensamento para dentro da conversa, porque senão a gente não vai sair desses problemas complexos que a gente está enfrentando hoje, né? é, E então é legal, a diversidade é para incluir, mas é também para pensar diferente, é também para o negócio, é também é, para né, para a gente sair desses problemas que hoje as cabeças iguais já saturaram, não tem mais como sair delas, né? é, E isso traz uma complexidade de gestão muito maior, né, Fátima? Porque é é, muito fácil eu é, gerir pessoas iguais a mim. Nossa, eu concordo com tudo que ela fala, portanto, é, né? É é, ótimo, é é, ótimo, essa pessoa é ótima, ela pensa igual a é, mim, né? é, Aí, quando a gente pega gente que pensa diferente, que tem um ativismo
complexos de lidar para quem nunca lidou com ativismo. Aí fica difícil, aí eu É, não sei fazer essa gestão mais, né? é, Aí eu é, preciso voltar para o banco da escola, eu preciso ler, eu preciso é. aprender, eu preciso frequentar, e isso tira qualquer um do seu lugar de conforto, né? É. É, mas tudo está bem desconfortável, né? Porque tudo está bem Tudo. diferente, né? O mundo está bem desconfortável, né? E aí, por isso que é bom o diálogo, porque no diálogo a gente se conforta ou se reconforta, olhando que o outro está percebendo a mesma coisa que eu estou percebendo. Ele pode até lidar diferente, mas ele também percebe. Né? Outro dia eu terminei uma aula com uma aluna dando um feedback assim, ela falou: Ufa, eu pensei que eu era o problema. Eu falei, não, a gente tem um mega problemão, você não é o problema, não é só com você, isso é com Você é todo mundo. parte, né? Você é Você é parte. parte do problema. Eu queria trazer agora uma pergunta que não está no escopo, gente. Vocês me desculpam de pegar vocês de surpresa, mas a gente tem falado bastante sobre esse papel do líder de ser super-herói. Mas e É, se o líder erra? E se ele se arrepende de errar, como é que ele faz para conquistar toda a equipe de novo? Tem como? Ou ele está tudo perdido, errou, acabou, não tem mais como? olha, a Adriana que me corrija, mas as novas gerações gostam de gente de verdade, que erra, né? Porque quando você erra e admite, você se mostra humano. E aí eu também posso ser humano, posso me mostrar humano, né? Acho que Isso dá um mais ou conforto menos. para todos, É, né, Fátima? é, Isso traz é. conforto para todos. Acho que é legal olhar também a figura do super-herói, né? Quando tem um super-herói, a gente é, pressupõe que tem uma vítima e tem um bandido na história aí, né? É, é, Então, quando o líder se coloca aí, quem que é a vítima? Os colaboradores, né? Os liderados dele, que são as vítimas da situação. Será que ele parou para pensar que a cada vez que ele veste a capa do super-herói, ele está vitimizando a sua equipe, né? Ou está criando, sei lá, a área do lado é a área bandida, né? Então, eu acho que tem que olhar, tem que se olhar nesse lugar aí do super-herói, porque o super-herói hoje, né? é. A menos que faça parte do Avengers lá, né? Que tem outros super-heróis para ajudá-lo, ele vai estar sozinho, solitário, porque, enfim, ele vai ter que derrotar o mundo sozinho, né? Acho que fica legal na ficção, né? Na Star Wars, esses filmes que existem, mas eu acho que na realidade, nossa, com a complexidade dos contextos, não dá para nem arriscar uma postura de herói, né? Essa coisa do salvador da pátria é complicado, né? Também nunca deu certo. A história ensina que nunca deu certo, né? E principalmente nas organizações também. Muito obrigada, viu, professoras? Eu acho que assim esse papo ele está trazendo tantos insights, tanta. A gente vai tem uma professora que ela fala assim que não é você sair da zona de conforto, é você vai ter que ampliar. E aí, para fazer esse exercício de ampliar a zona de conforto, gente, não é fácil, não, mas continue aqui conosco. A gente vai trazer agora mais uma pergunta que não abordamos, que é sobre essa questão do híbrido, do trabalho home office, do trabalho presencial. Como que o líder ele pode gerenciar toda essa comunicação? Quais são as melhores práticas? Professora Adriana, tem algum case interessante para compartilhar? Alguma ideia? Amanda, eu acho que a gente, de novo, se colocou, né? A gente adora criar um maniqueísmo, né? Um É, contra, um a favor. E acho que a gente se colocou nesse lugar do ser contra ou a favor do home office, né? E isso acho que não leva a gente para lugar nenhum, né? Ser contra ou a favor do home office. Eu acho que a gente precisa olhar o que que o home office traz de benefício, o que que ele traz de malefício e tentar entrar nesse lugar aí da discussão, né? E aí, quando a gente obriga as pessoas a voltarem para casa para continuar olhando para o seu computador e trabalhar, o que ela faria melhor e sem o estresse da locomoção, etc., etc., para dentro da empresa, e ela faria melhor em casa,
a minha pergunta é para que a gente vai criar essa briga, né? Para que a gente vai criar um negócio tão complexo assim e desnecessário? E aí, eu sou muito a favor dos rituais, sabe? Quais são os rituais que a gente precisa manter a equipe presencial? Quais são aqueles que dá para fazer online? Como que a gente consegue discernir o que é, é real necessidade, o que é só necessidade de controle de alguns gestores que quer que a equipe esteja trabalhando sob o nariz dele porque não confia, e aí de novo a gente volta naquele papo da confiança, né, Fátima? É, é. E tem várias coisas que vieram na minha cabeça enquanto você falava, Adriana. Quando você falou da polarização, né, a demonização do trabalho home office em detrimento do presencial, vice-versa. Eu acho que tem muito a ver com uma ainda imaturidade emocional de a gente não saber lidar com escolha sem renúncia. É, toda escolha implica numa renúncia, não tem escolha sem renúncia, né? Então a gente tem que ponderar as escolhas e as renúncias e olhar o ponto de equilíbrio entre as questões, né? Então, por exemplo, você não pode dizer demonizar a tecnologia, a gente não vai voltar para a vida analógica, vai ter que conviver. Eu não posso demonizar o processo de globalização que envolve todos os países do mundo, não tem como voltar atrás. A gente só vai aprender a conviver com tudo que emerge. Então, a primeira coisa eu acho que é sempre pensar que toda escolha tem renúncia e o caminho do meio muitas vezes é o melhor caminho, é o caminho de bom senso. A outra coisa que eu venho observando, e aí eu vou falar um pouco do ponto de vista do líder também, e do ponto de vista do nosso papel como professor. A gente começou a se conectar virtualmente sem que a gente ainda desenvolvesse uma estética desse tipo de relação. Então, eu aponto que falta uma ética e uma estética nas relações virtuais, que é tanto da parte do liderado que se ausenta, fechando a câmera e não se fazendo presente. Eu acho que falta muito qualidade de presença. Eu acho que na relação virtual existe uma estética que implica em qualidade de presença, porque não é uma foto 3x4, e não são as câmeras fechadas, ou também o que a gente vê muito reuniões ou contatos que são virtuais, mas as pessoas também estão fazendo outras coisas, e isso você percebe pelo olhar da pessoa. Então, eu acho que muito da crítica do trabalho remoto vem da falta da qualidade de presença de ambas as partes, né? Porque a gente não adotou uma estética de relacionamento humano. Por exemplo, presencialmente tem os rituais que você disse. Quando você fala comigo, eu olho para você. Quando você fala comigo presencialmente, eu não estou olhando para o outro lado. E não estou consultando o celular. Na verdade, presencialmente não tem como eu me evadir do seu contato, o que o mundo virtual permite. Então, assim, eu venho observando que a gente vem perdendo a qualidade das relações, porque as pessoas estão ausentes, né? Sim, mas eu também vejo que a gente meio foi enfiado nesse lugar do online, né, de uma hora para outra, e a gente nunca parou para conversar sobre essa Não, estética, né? não. E agora que parece que é uma coisa mais definitiva, que a gente vai continuar nos relacionando dessa forma, são coisas que precisam ser ditas, né? É, é, Então, na minha empresa, por exemplo, a gente já instituiu, entrou, liga a câmera, esteja presente e é, fique aqui, né? é, É, é obrigatório, ponto. Você está presente numa reunião. é, Então, a gente precisa conversar sobre isso, sabe, exato. Fátima? Eu acho que muitas vezes a gente espera que o bom senso do outro esteja presente. Só Mas que o bom senso dele não é o meu, né? E nós é, temos diferenças de interpretação dessa história, é, né?
Então, Só, eu entro em aula online e peço para as pessoas ligarem a câmera. E eu insisto várias vezes. A partir do momento que esta pessoa não liga, eu falo para ela: olha, eu estou considerando que você não está aqui comigo, né? exato. E Porque é assim, quem está comigo está aqui, né? é, Então, eu estou dando aula para as pessoas que estão com a câmera ligada. Aí começam a ligar as câmeras. E assim, para mim é uma consideração ao professor. Eu estou lá, né? é, Fazendo isso por eles. Eu estou é, lá porque eu estou querendo fazer o melhor de mim para eles, não é? Não é para é, mim, eu já sei a matéria que eu tô dando, né? Eu quero colaboração, participação, senão minha aula vai ser ruim, né? é, Então, exato. eu acho que a gente precisa dizer, muitas vezes, não esperar que seja bom senso. Eu digo também, eu faço acordos e também adoto a mesma postura sua, e só queria colocar do ponto de vista da neurociência. Quando você tem um interlocutor e você estabelecer o contato com o interlocutor, seja à distância, seja presencialmente, se você percebe que ele não está dando atenção a você, a sua motivação para continuar falando morre. Você não é validado. Então, a área do cérebro da rejeição, ela é estimulada, porque o cérebro lê isso como rejeição. Eu estou falando e não estou sendo ouvido. E quando eu comento sobre isso, vários alunos ou várias pessoas na empresa dizem: eu me sinto exatamente assim nas reuniões. Eu falei: então vocês precisam conversar, porque essa sensação de rejeição tira a tua capacidade criativa, tira a tua vontade para o trabalho, porque você não é validado, você tem que lutar para você ser percebido. E essa luta tira toda a tua qualidade da conversa, toda a tua qualidade da presença. Então, eu concordo com você plenamente que a gente precisa começar a conversar de verdade sobre isso em conversas mais amplas também, sabe? Exato, exato. Eu acho que a gente não pode deixar isso passar, porque É, isso é, vai só aumentar essa sensação, é. né? E Ela não vai diminuir. E também achar que é assim. Não, não é assim. Não é. As pessoas não se sentem bem, né? Professoras, vocês estavam falando agora sobre esse alinhamento, que é super importante, inclusive no nosso MBA também tem aulas de negociação, porque não deixa de ser uma negociação, você conversar, alinhar as expectativas. E para chegar nesse nível, algumas competências a liderança tem que desenvolver. É, Então, a gente poder começar a caminhar aqui para os minutos finais do nosso MBAcast, eu queria saber de vocês quais são essas habilidades, quais são essas competências que os líderes precisam desenvolver para enfrentar os desafios do mundo atual. A gente sabe que comunicação é uma delas, porque em alguns MBAcasts é. outros professores também já falaram sobre isso. O que mais que vocês veem de oportunidade? Eu acho que autoconhecimento hoje é fundamental, porque quando você tem autoconhecimento, você tem autoconfiança. Quando você tem autoconfiança, você consegue dar limite. Quando você duvida de você, quando você não tem certeza de você mesmo, né? Você fica meio que tateando para fazer acordo, e aí você não convence da validade do acordo. Então, eu acho que hoje autoconhecimento é fundamental. Eu acho que é a primeira capacidade que o líder tem que investir, né? Tem que ter coragem, né? É, Para mergulhar nesse lugar é, aí, é, né, Fátima? E eu acho que eu concordo. Começando com autoconhecimento, comunicação, a Amanda já trouxe, né? Eu acho que quem não soubesse comunicar com os diferentes stakeholders que hoje tem, né? E quando a gente olha que, né, temos a geração X, Y, Z, alfa, tudo dentro do mesmo trabalho, e elas se comunicam diferente, né? Eu não sei se tem experiência de ver os jovens trocando o WhatsApp entre eles, eu faço parte de alguns grupos com jovens, eu sequer estou entendendo o que eles estão falando ali, né? é, Então, se eu quero me comunicar com jovem, eu tenho que aprender é. essa linguagem, né? Estou até rindo esses dias porque me puseram num grupo do pessoal que se comunica em inglês.
E assim, se eu já não entendo as coisas em português, né, que eles vão colocando um monte de letrinhas e é uma palavra, Na você verdade, é imagina uma em inglês, síntese, né? né? Ela vai Imagina em ficando, inglês, aí eu cada vez para ler, eu menor. falo, É, meu Deus, aí o meu filho está nesse grupo, eu mando para ele e falo assim, o que que quer dizer isso? O que quer dizer? Ele vai traduzindo. Eu falo, então, assim, eu tenho a curiosidade de ir aprendendo com eles, né? Então, acho que esse lugar da comunicação diferente, ao invés da gente se pôr num lugar de criticar, falar, eles não sabem mais falar português, né? A gente é, precisa, né? Esse líder precisa aprender que comunicação é essa que está rolando para falar a mesma língua deles, porque eles não vão mudar a forma é, de comunicar-se, né? Então, nós mas temos que aprender. E também trocar, contando para eles qual é a nossa forma. Porque, por exemplo, Sim, uma vez eu estava dando aula de liderança, aí me fizeram uma pergunta e eu comecei a contar a história da Guerra do Vietnã. E aí eu falei, bom, vamos voltar para o foco da aula. Não, não, professora, a gente quer ouvir essa história, porque a gente não sabe. Então, algumas coisas que são do passado, se a gente deixar para trás, porque agora é assim que os jovens determinam, eles também vão perder. O mundo não começa hoje, ele tem um histórico para chegar até hoje, e esse histórico precisa ser resgatado também. Então, assim, eu acho legal que eles criam novas formas de comunicação, mas acho legal que eles saibam onde tudo começou e que também tem outras formas, senão fica também uma ditadura ao contrário, sabe? A sim, ditadura sim. dos mais velhos sobre os mais jovens, mas vice-versa, dos mais jovens sobre os mais velhos. E o que é importante é esse ponto de chegada, mais uma vez, né? Onde é que a gente conversa? Então, assim, eu consigo conversar com a moçada quando a gente fala de arte, quando a gente fala de cinema, quando a gente fala de filosofia, quando a gente fala de alguma coisa subjetiva, a linguagem não tem idade, ela é comum, né? Então, e eu também, imagina, eu nasci em 1954, eu fui ter meu primeiro celular com mais de 50 anos, então eu tenho mais vida analógica que vida digital, né? Sim. E eu não posso me envergonhar disso, eu não posso me achar um corpo estranho no planeta também. Então, o legal é que tudo conviva, sabe, Adriana? Eu Que, concordo. que as coisas cheguem num ponto de convergência e não seja divergência, né? Sim, concordo, Fátima, e por isso que eu trago, né, o É, gestor, ao invés de, né, essa líder, ao invés de colocar no lugar da crítica, tentar colocar no lugar do entendimento, da aproximação, é, né? é, E é, aí entender o que eles estão falando e também, né, fazer parte disso é uma forma de respeitar, é, aprender e é, também de poder criar espaço para trazer o que é verdade para ela, né? é, Então, não, eu acho que travar a conversa é que é o problema, é, né? é, É porque é, eu não entendo o que eles falam, porque eles não respeitam, porque não sei o quê, e aí eu travo o diálogo. é, É essa competência que eu é, trago, né? Não esquecendo, não desmerecendo o passado que ele construiu e também não deixando de trazer é, este para a mesa, mas entendendo que é diferente a forma de comunicação hoje deles e respeitando isso e não criticando só, né? Então acho que essa é exato. uma competência que a gente precisa aprender. É, E acho que acho tem um outro ponto, outra pode. competência que eu trago, né, que a gente fala há muitos anos, mas de fato agora acho que passa a ser mais importante ainda, é que é de fato a colaboração acontecer, né? Ela parece uma competência velha que já é insistida desde de tanto, mas eu nunca ouvi tanto nas empresas, quando eu entro, de que tem silos, É, né? O silo, a área tal, virou um monte de silo, cada um com seu resultado, todo mundo esquecendo que ela trabalha para a mesma empresa e que deveria ser cross, né? A tal da colaboração. Então, assim, parece papo velho, né? A colaboração é uma competência do futuro. Não, é uma competência que já vem do passado, está aqui, vai ser do futuro também, né? Nós é, precisamos aprender, porque na verdade a gente só falou até agora, a gente não aprendeu a colaborar, né? mas se você for olhar, por exemplo,
os recursos naturais, as questões climáticas e o que o planeta está dizendo para a gente. Ou a gente colabora como humanidade, ou a gente expira como humanidade. Colaboração não é mais também uma virtude, é um imperativo de sobrevivência. Ou a gente colabora, ou a gente colabora. Eu tenho lido alguns sociólogos, como Richard Sennett, e que tem um livro chamado Juntos, né? Que ele fala dessa questão da colaboração. E tem um outro neurocientista que chama Joshua Green, que ele tem um livro chamado Tribos Morais também. E ele mostra quando a gente colabora, quando a gente compete, qual é o resultado de uma condição e de outra. Porque, assim como a natureza, a gente colabora e compete. Só que a gente precisa ter clareza em quais instâncias eu colaboro, em quais instâncias eu vou competir, né? E eu usar isso a favor do coletivo. Então, eu acho que viver e liderar nesse momento é bem mais sofisticado e complexo do que foi no passado, e o líder tem que ter disposição para estudar esse novo cenário, para ele conseguir se adaptar a esse novo cenário, né? Não tem livro que dê conta. Quando eu era jovem, que eu fui começar a ser líder, o modelo era o Jack Welch. Todo mundo lia Jack Welch para parecer com ele. Agora não tem modelo, ninguém quer parecer com ninguém. A gente não tem um modelo mais, não é? Então, o tempo todo a gente tem que estar buscando conhecimentos diversificados, se provocando para eu entender, bom, como eu me adapto ao que está emergindo e que não está claro, né? Não tem uma clareza, né, nesse cenário. A gente está experimentando, né? Então, essa vontade de experimentar. Uma outra coisa que eu acho também é tolerância a erro, que não é erro de engano, erro bobo, de displicência, mas erro porque eu experimentei e desconheci o cenário. Então, eu acho que é legal ter velocidade de resposta para corrigir o erro, mas eu acho que também tem que ter tolerância ao erro, considerando que muitas das soluções que a gente tenta implantar hoje são no âmbito da experimentação, porque o problema é Sem novo, dúvida, né? sem O dúvida. problema é novo. Então, por exemplo, o que a questão das duas guerras que a gente tem hoje que estão na mídia, da Palestina, Israel e da Ucrânia, vão provocar no cenário global que impacta no ambiente de negócios e que, consequentemente, impacta na minha empresa, né? Então tem um monte de cisnes negros que vem por aí, né? Aqui no Brasil também a gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que vai afetar toda a economia do Brasil também. Então a gente nunca sabe de onde vêm essas ameaças, entre aspas, né? Sim. E a necessidade da gente se colocar num lugar de saber fazer análises adequadas e resolver problemas complexos, e isso a gente não vai fazer sozinho, a gente vai fazer em grupos de É, pessoas que contribuem, é, nos chamam mais ainda para essa colaboração, né, Fátima? Porque a é, gente não vai fazer sozinha nenhuma solução, porque as soluções hoje requerem muito mais estruturação de pensamento e análise, e muito mais cabeças diferentes pensando, porque são problemas complexos que estão aí. é, Então, essas são competências que não estamos falando nada de futuro, nós estamos falando da necessidade de hoje, do hoje, presente, é, é, né? Que tende exato, a piorar até, né? Então, nós é, vamos ter que ter mais ainda esse tipo de é, competência, né? é, Ainda bem que nós temos vocês e o corpo docente do MB Hospesal que para ajudar os nossos futuros líderes ou líderes atuais, né? Vocês acabaram tocando aqui em temas de um outro módulo do curso de MBA em Gestão de Pessoas, que vocês possuem disciplinas como, por exemplo, Design Thinking, que é Fundamentos da Gestão na Organização. E dentro de algumas aulas do MB Hospesal, que não são todas, tá, pessoal? Isso varia, mas nós também propomos algumas dinâmicas em grupo. Então, o professor traz ali uma questão e vocês vão em grupo, que são organizados na própria aula ao vivo, conversar sobre isso, que é isso que as pessoas acabaram de trazer aqui. Problemas complexos eles não vão ser resolvidos pelo chat GPT, não vai ser resolvido por uma pessoa só, entendeu? Vai ter que ser difícil, gente. E elas falaram agora sobre geração, tem uma frase que eu li esses dias que é: toda geração acha que vai salvar o mundo.
Tomara que a próxima salve o mundo, não é mesmo? Vamos lá, vamos torcer, mas não é um sentimento novo essa questão da insatisfação, da tristeza, aí aos poucos isso vai se transformando em amadurecimento e um pouco mais de tolerância também. Então, queria agradecer do fundo do meu coração, professora Fátima e professora Adriana, por tudo que vocês compartilharam com a gente aqui hoje, muitos insights, navegamos por diferentes temáticas que, olha, confesso que não é fácil você digerir esse MBAcast uma vez só, viu, gente? Por isso que eu peço para vocês aí assistirem uma segunda vez, quem não entendeu algum termo, guarda, gente, faz um post-it. Eu gosto sempre de escrever o insight e deixar ele visível, porque você ouvir o que a professora Adriana, a professora Fátima trouxe aqui e deixar passar não vai te trazer nada. Não perde essa chance. Faz um post-it, deixa ali visível, depois volta daqui uns 10 dias, ouve de novo esse MBAcast, conecta com as professoras nas redes sociais também, para que vocês possam sempre acompanhar o que elas estão falando. Nas redes do MBA Hospesal, que a gente está sempre postando também algumas temáticas que fazem parte do cotidiano dos líderes e futuras lideranças. E, infelizmente, eu tenho que convidar a professora Fátima Giniatti agora para deixar uma mensagem final para todo mundo que assistiu, para todo mundo que está em casa vendo esse MBAcast. Na verdade, eu vou terminar de uma maneira leve, contando uma história que é engraçada. Tem um articulista da Folha, que é o Antônio Prata, e ele contou que o pai dele, que provavelmente tem minha idade, que o pai dele falou: Ô Antônio, por favor, você aí que escreve na Folha, pede para esse pessoal do Vale do Silício parar uns 10 anos de inventar coisa para eu aprender sobre o que eles já inventaram, né? Então, é o mesmo pedido que eu, essa aceleração de colocar a inovação no mercado, a gente nem não assimila a anterior e já mudou e já é a próxima. Então, eu pediria que o mundo desse um tempo para a gente assimilar o que está inventado, para que a gente consiga avançar. Brincadeirinhas à parte, mas é uma ideia que me encanta, né? É legal, professor. Sim. E até esses dias eu escutei uma frase também que é de uma pessoa que eu admiro muito, que é o professor Daniel Sonoda, e ele falou o seguinte: quer pegar uma inovação? Abra um livro antigo. Vai ver se você não vai achar uma inovação lá. Então, ele quem disse essa frase, né? Queria É, compartilhar também. é. E você, professora Adriana, qual mensagem você vai deixar? Vai com calma, viu, professor? Senão o pessoal do outro lado vai olhar e falar: Meu Deus, o que é esse MBAcast? Eu falei para vocês que iam sair novas pessoas, né, gente? Então, aí, ó, vamos lá, professora. Eu adoraria a professora Fátima parar o mundo um Pois pouquinho é, para eu, nossa eu poder senhora. acompanhar, sabe? É, Mas já é. que não dá, gente, eu acho que a minha recomendação aqui, mantenham-se informados, leiam muito, não desistam de acompanhar o que está acontecendo. Abandone aquilo que é muito fixo na sua forma de ser e viver que esteja te impedindo de olhar o novo, né? Então, assim, leia bastante, eu acho que nunca vai ser demais. E façam MBA, façam cursos, né? Enfim, estejam atualizados, porque isso é a única coisa que vai nos manter relevante. É verdade. E se unam, né, professora? Se unam, tentem se aproximar de pessoas que inspiram os caminhos de vocês, assim como essas duas professoras, Adriana e professora Fátima, inspiram o meu caminho, podem ter certeza. E eu acho que agora, a partir de hoje, vocês também vão inspirar a vida de todo mundo que está assistindo aqui esse MBAcast. É com muita tristeza que eu finalizo esse MBAcast, pessoal. Ai, 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 já estou esperando o próximo encontro. E a gente fica de olho aí nas nossas redes sociais, que estão saindo vários MBAcasts de outros temas, de outros cursos também. Se você gostar, fique à vontade para comentar, compartilhar. Se você ouviu alguma coisa que hoje falou, cara, isso aqui é a cara da pessoa, pode compartilhar também, porque esse conteúdo foi feito especialmente para você. Até a próxima! Tchau, tchau!